Olá, tudo bem? Sou o professor Wagner Bertolini e hoje nós vamos estudar um assunto que eu julgo assim, ele é bem complicado, ele é chatinho. Eu particularmente não gosto muito dessa parte, mas que ela é importante para sua formação, para o seu concurso. Que parte é essa, professor? Anatomia crânio-facial. 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 Nossa, parece que você está fazendo ali braille, né? As leituras, não, é mais ou menos isso mesmo. Portanto, a gente chama isso aqui, normalmente, ó, a cabeça. O que nós temos na cabeça? Eu não perguntei o que você pensa, perguntei o que você tem na estruturação da cabeça. E isso é importante que você saiba. O que nós vamos ver nesta aula, sobre anatomia crânio-facial, é o estudo dos músculos e dos ossos. Mas inicialmente, nós vamos ver os ossos que constituem a cabeça. Vamos lá? Você sabe que o sistema nervoso central, onde ele está alojado? Aqui dentro. E observem que nós temos um fechamento praticamente, digamos assim. Nós temos aqui quase que uma campânula com ossos. Praticamente tudo é osso aqui para dentro. Nós não temos muitos tecidos aqui, material muscular, né? Como uma maior profundidade. Não temos. Então há de convir comigo que uma das maiores finalidades dessa caixa craniana é proteger o sistema nervoso central. Por quê? É ele quem domina, é ele quem comanda, é ele que controla toda a nossa fisiologia, a nossa existência. Olha lá, tanatologia, morte encefálica. Onde está o encéfalo? Aqui dentro. Nossas emoções, aqui dentro. A todo nosso aprendizado e aprendizagem, mecanismos, aqui dentro da cabeça. Então é muito importante que esse tecido, vamos nos referir aí ao sistema nervoso central, e esses órgãos que nós temos comandados pelo sistema nervoso central, fala, audição, visão, olfato, entre outros, que eles sejam muito bem protegidos. E a proteção mais dura que nós temos no nosso corpo são os ossos. Portanto, nós temos um arcabouço ósseo que vai buscar a máxima proteção para o nosso sistema nervoso central. Vamos ver algumas funções desse carinha? Então, as funções, ele abriga e protege. De uma maneira geral, guardem essas duas palavras. É um abrigo e uma proteção para o encéfalo, para os órgãos de sensibilidade, visão, audição, olfato, gustação, além de vasos e nervos. Ele dá passagem ao ar e alimento através de aberturas. Participa da mastigação através da maxila, mandíbula e dentes. E é um local também de inserção de músculos. Eu não sei se você alguma vez na vida teve a oportunidade de ter aula de anatomia. Nós temos diversos pontos em que esses músculos são inseridos. Lembram dos tendões? Nós também temos ali essa inserção músculo-osso, nossa parte osteomuscular. Daí, meus jovens, vocês estão vendo essa aula agora? Estão ouvindo? Estão? E eu estou falando, eu estou articulando um osso aqui da mandíbula. A mandíbula, ele é o único osso que ele não faz parte da estrutura geral, diretamente, digamos, soldado, fundido a esse arcabouço. A mandíbula é um articulado. Nós temos a articulação temporomandibular.
E esta mandíbula, ela é utilizada, por exemplo, para mastigação. E a mastigação é muito importante para a gente. E também para a fonação. Se eu estou falando, é porque a minha mandíbula está se movimentando, entre outras coisas. Uma coisa que talvez você não tenha dado tanta atenção é isso aqui, por exemplo. Caretas, micagens, gestos. Olha que coisa, né, professor? Sorriso. Tudo isso, todas essas expressões, elas vêm de músculos que estão inseridas em dadas regiões da nossa cabeça, da face e também do crânio. E moçada, isto é um aspecto relevante, principalmente quando aparecem estudos anatômicos nas nossas provas. Vamos prosseguir? Eu já trouxe para vocês aqui algumas funções do crânio. Mas nós vamos trazer um estudo mais aprofundado dos ossos do crânio. Nesta imagem que eu vou trazer para vocês, eu gostaria que vocês já percebessem que as cores são empregadas basicamente para a gente diferenciar cada osso. Estão prontos? Então dê uma olhadinha. Essas colorações diferentes representam ossos diferentes. O que seria essa letra N? O N vem da palavra neurocrânio. O V vem de viscerocrânio. Percebem, de uma maneira geral, que isso aqui é o viscerocrânio? É a parte frontal, digamos assim. E essa parte posterior é a parte do neurocrânio, onde nós temos o sistema nervoso central, aqui nesse interior. Beleza? Existe uma divisão com as funções, com as características de cada uma dessas divisões. E nós vamos ver isso aqui passo a passo. Nós já vimos que o crânio protege o cérebro e ele apoia as estruturas que estão a ele ligadas. O que é o esqueleto cefálico? Ele corresponde ao esqueleto da cabeça. Então nós temos a mandíbula, que é o único osso não articulado, né? Os ossos são todos articulados entre si por meio de articulações do tipo suturas, exceto a mandíbula. Nós temos duas partes nesta divisão da cabeça. Crânio, em que nós temos 8 ossos. E nós temos a face, em que nós temos 22 ossos. Professor, é importante guardar esses números? E eu digo a você assim, depende da banca. A banca sendo muito chatinha, a sua banca gosta de detalhes, então é interessante. Por isso é importante que você veja as questões anteriores, de concursos anteriores, para ver qual é o grau de detalhamento que a banca gosta de solicitar. Portanto, crânio, 8 ossos que vão conter e proteger o cérebro. E a face, 14 ossos. Portanto, nós temos um total de 22 ossos. 8 com 14, 22 ossos. Daí, meus queridos, o que nós temos aqui? O nosso estudo de ossos do crânio. Ossos do crânio. Nós vamos começar a ver que a caixa craniana é a estrutura óssea da cabeça que se apoia na coluna vertebral. Até aí nenhuma novidade, já havia comentado isso com vocês. Esta caixa craniana está apoiada aqui sobre a coluna vertebral. Nós temos a primeira vértebra que é chamada de áxis. Existem essas colocações sobre o áxis, que é a primeira vértebra de sustentação. Daí, moçada, nós temos no crânio características. Ele é mais ovalado? Sim, ele é mais ovalado. Ele tem uma estrutura mais larga atrás, que é a parte que nós chamamos de posterior, do que na frente. Os ossos que formam a calota craniana são geralmente ossos planos, e os que constituem a base do crânio
são geralmente ossos irregulares. O que é osso plano? Ele é meio chapadão, um pedação ali, né? E o que é irregular? Tem um formato diferente, diferenciado. Pode ser que a banca goste de usar isso, né? Pode. Você vai perceber a diferença, o que é um osso plano e o que é um osso regular. Beleza? Professor, o senhor falou das duas divisões, que nós temos a fase neuro e a fase visceral. Qual a função básica de cada uma delas e quais as características? Então o crânio é dividido em duas regiões. Uma nós temos a parte contendo o encéfalo, que é chamado de neurocrânio, que está associada com o sistema nervoso central, e uma parte do esqueleto que está na face, chamado de viscerocrânio. Os ossos do crânio são 8, são laminares irregulares, são unidos por articulações fibrosas e cartilaginosas. O neurocrânio, nós já vimos que ele é arredondado, envolve o encéfalo e orelhas, temos a parte superior e posterior do crânio. O que é o viscerocrânio ou esplancnocrânio? Estão relacionados ao sistema respiratório, digestório e sensorial. É a parte anterior do crânio, que nós vamos chamar aqui de ossos da face. Como eu já havia mencionado para vocês, esse slide foi um resuminho. Eu vou trazer aqui esses 22 ossos como se eles tivessem sido descolados. Nós temos essa fusão, essa sutura entre esses ossos, e isso vai acontecendo no decorrer da nossa idade, porque na nascença essa formação, essa sutura, ela é chamada de falanges, né? Nós temos aí um fechamento não completo. Existe ainda uma folguinha óssea. A gente chama ela de moleira na cabeça. Olha, cuidado com a moleirinha da criança. Essa imagem que eu vou trazer, você terá a oportunidade de ver esses ossos como se eles fossem separados. Dê uma olhadinha. Observaram? Nós temos esse osso aqui, temos esse outro osso. Olha esse aqui que é irregular. Esse também é irregular. Esse também é irregular, que é a mandíbula. Então vejam, aqui irregular, aqui já mais achatado. Aqui atrás, ó, aqui atrás, esse azulzinho aqui, achatado. Esse roxinho também achatado. Professor, e esses aqui são diferenciados? São diferenciados, eles não são achatados, ó. Olha aqui, né? Vamos falar o nome deles daqui a pouco para vocês. O esfenoide, quem que é o septal, quem que é o frontal, o que é o temporal. Isso vai ser importante que você saiba. Onde eles estão localizados. Principalmente porque em questão de medicina legal, eu já vi várias questões mencionando incisões, aberturas, lesões em uma dada região. E aí eles mencionam, olha, a lesão ocorreu na região do osso occipital. E você não sabe o que é, você não tem noção do que seria a localização dessa lesão. Portanto, de uma maneira geral, eu trago de novo essa imagem para que você tenha uma visão que esses ossos aqui, ó, eles são mais achatados, né? Mais planos. Eles são ossos do crânio. Já os demais, eles não têm um formato regular. Cada um tem o seu formatinho, ó. Dá uma olhadinha. Cada um tem o seu formatinho. Então eles têm formatos diferentes, que nós chamamos aqui de irregulares. Olha a articulaçãozinha aqui, ó. Articulação temporomandibular. Temporo, veja que eu usei uma palavra, temporomandibular. Mandibular, que é da mandíbula. Então a mandíbula, que é este osso, ele articula com o temporal, que é este osso, através de uma articulação, que é a famosa ATM, articulação temporomandibular. Não nos esquecendo
que a mandíbula não é, né, não tem as suturas com os demais ossos. Daí, moçada, eu vou trazer para vocês uma lista com esses ossos, e quanto mais você, infelizmente é essa palavra, quanto mais você decorar, melhor. Eu vou trazer uma lista inicial com todos eles, e depois nós vamos uma lista individualizada, osso por osso, trazendo a localização, você vai ver o formato e qual é a finalidade de alguns deles, por exemplo. Prontos? Então vamos lá. Nós temos o osso frontal, o occipital. E observem que aqui nós temos no plural ossos parietais, porque são 2, temporais, que são 2, esfenoide e etimoide. Então nós temos 1, 2, 4, 6, 7 e 8. Já na face, nós temos 14. Conchas nasais inferiores, observem conchas nasais, ossos lacrimais, maxilas, ossos nasais, palatinos, zigomáticos e mandíbula. Por que alguns estão no plural e outros não? Porque alguns deles só aparecem um osso uma única vez. E por que os outros aparecem 2 vezes? Para cada lado da cabeça. Certo? Nós temos a face, o lado direito e o lado esquerdo. Então esses ossos, eles aparecem no plural, porque, por exemplo, nós temos a face direita e a face esquerda. E esse osso aparece em ambas as faces. Aqueles que aparecem uma única vez, ou seja, no singular, porque só existe um. Temporal, têmpora, esta região, perto da orelha. Mas você tem quantas orelhas? 2, porque você tem o outro lado. Então a gente chama de temporais. Agora, frontal, só tem um. Frontal, a fronte, a frente da cabeça. Occipital, a base, só temos um. Beleza? Mandíbula, só tem uma mandíbula. A mandíbula é única e ela vem do lado esquerdo para o lado direito, ó, ou direito e esquerdo. Tá certo? Um osso. Então vamos prosseguir. Nós vamos trazer agora uma visão mais ampla com os nomes, e eu diria para vocês, tentem namorar essa imagem. Dá um printzinho, namorem estas 2 figuras que eu vou trazer aqui para vocês. Quanto mais você souber, mais fácil as coisas serão para vocês. Tá bom? Parietal. Parietal é o nome desse osso em verde. Então nós temos outro parietal aqui. Frontal é esse osso em azul. Daí nós temos, ó, para você ter uma ideia, o frontal. O parietal já é uma porção que vai em direção, não mais à fronte, né? Mas essa porção mais do cucuruto aqui das costas, da cabeça. Mais em direção às costas. E o occipital é aqui na base. Eu não tenho o esqueletinho, senão seria bem mais fácil da gente mostrar. Então, parietal é um osso bem grande. Occipital é esse osso aqui do fundo, né? Bem na basezinha aqui da nuca. Occipital. E aí nós temos o temporal, que é essa parte da têmpora, aqui na região do ouvido. Então, temporal, nós temos 2. De um lado e do outro. Aí nós temos o esfenoide. Olha aqui o esfenoide. Esse em amarelinho aqui. Nós vamos ver depois que ele tem um formato, ó. Ele aparece, dá uma olhada aqui, ó. Ele aparece na parte mais interna, esse esfenoide. Maxila. Maxila. Mandíbula. Temos aqui o etimoide, lacrimal, nasal. Então o etimoide está aqui no fundinho, na base do olho. O lacrimal realmente é onde sai a lágrima, esse canalículo, digamos assim,
Aqui bem no cantinho do olho, nós temos o osso lacrimal e temos o canal lacrimal. Esta é uma visão geral. Professor, eu vi ali que nós temos o palatino, nós temos o zigomático, o esfenoide, o etimoide, não confunda esses nomes. Mas está tudo muito misturado. O vômer, eu não consigo ver direitinho na imagem quem é quem. Todos não, eu consigo ver os maiores. Mas essa parte aqui da face, onde nós temos a formação dos olhos, nós temos vários ossos nessa região. E isso nós vamos ver com muita tranquilidade. Eu vou destacar por cores. Aí você vai ver que é bem tranquilo. Não é para você se apavorar não. Beleza? Só que antes eu vou trazer algumas informações que podem aparecer na prova. São nomes que você precisa conhecer. O que são as suturas. Vamos ver? A linha formada pela conexão. Vamos colocar a conexão com outro sentido aqui, ó, com o mesmo sentido, mas de maneira mais fácil. A união de dois ou mais ossos é chamado de sutura. As suturas vão ter um nome segundo a região da cabeça, onde os ossos se ligam. Por exemplo, sutura coronária, formada pela conexão do osso frontal e os dois ossos parietais. E está onde? Na parte superior da cabeça. Tem uma coisa muito bacana aqui, mas muito bacana. Eu disse a vocês que essas suturas, elas vão ocorrendo conforme nós vamos nos desenvolvendo em termos de idade cronológica. E existe um estudo na antropologia muito bacana, porque são várias as suturas que nós temos. E elas não se formam na mesma época, na mesma fase da vida, na mesma idade do indivíduo. Elas vão se formando em diferentes idades. E essas idades, elas são diferentes para cada sutura, mas elas têm um tempo comum para os indivíduos. E olha que coisa interessante. Quando se analisam os tipos de suturas, dá para se ter uma ideia, por exemplo, se essa sínfise já foi fechada, qual é a idade do indivíduo? Dá para se estimar a idade pelos ossos da cabeça, pelos ossos do crânio. Em antropologia, em medicina legal, as suturas e os ossos do crânio são muito importantes, por exemplo, para determinar a idade. Os dentes são muito importantes também para determinar a idade. O formato da nossa caixa craniana, além de auxiliar a identificar o formato, também é muito empregado para determinar a etnia, a ancestralidade, que a gente chama mais popularmente de raça. Dê uma olhadinha nessas suturas. Nós temos aqui a bregma, a coronal, a sagital e a lambidoide. Então nós temos a sutura bregmática, que é nesta região aqui, a sutura, a coronal, que é a região entre esses dois ossos, né? Entre esses dois ossos. Nós temos a sagital, que é na região média, e a lambidoide, que é entre esses dois ossos, occipital, né? E o osso em questão. Aqui é o que nós chamamos de superfície interna da calvária. Por que superfície interna? Olha, vou fazer uma ideia aqui muito bobinha. A gente poderia comparar uma noz ou um ovo de Páscoa. Quando você abre o ovo de Páscoa, ele tem uma estrutura externa, o chocolate lá, e tem a parte interna. Aqui nós temos isso e nós chamamos isso de cavidade interna. É muito interessante perceber, se alguém já pegou ossos na cabeça, de cabeça na mão e analisou, eles têm foramens, que são orifícios, por onde passam vasos ou nervos. Nós temos
algumas ranhuras, por exemplo, onde a gente tem vasos, onde nós temos as meninges. E tudo isso a gente consegue visualizar a olho nu, né? A olho desprovido de qualquer tipo de aumento. Então, por exemplo, nós temos sulcos de vasos meníngeos. Nós temos aqui essa secção, praticamente, essa divisão, né? Essas suturas vistas por dentro. Alguns pontos ósseos que são importantes, pois eles permitem a inserção. Olha esses sulcos que aparecem na parte interna do osso. Então, isso aqui seriam as suturas vistas, por exemplo, na porção interna, na parte interna. Não difere muito da parte externa. É a gente dar um tombo, né? Você fez um giro. Essa seria a ideia. Fez um giro e conseguiu visualizar o que seria externo e interno. Beleza? Vamos ver uma sutura com mais detalhe para que você compreenda. E eu acho uma coisa bem interessante a sutura. Não é algo reto. Eu falei agora há pouco do ovo de Páscoa e da noz. Eles têm basicamente uma parte igual a outra, então você tem uma linha, né? Seria aqui, ó, entre esses dois dedos. Aqui seria a união entre eles. Seria a sutura das duas partes do ovo de Páscoa. Aqui você vai ver que acontece algo bem interessante. Percebem que nós temos aqui, ó, reentrâncias. Nós temos várias reentrâncias, ó, nesse osso. Por que isso? Isso facilita essa soldadura. Algo meio linear é mais fácil de se soltar. Aqui não, nós temos essas reentrâncias nesse fechamento. Então isso é uma parte interessante. Lambidoide está na região do osso occipital. Aqui nós temos o osso parietal. Parietal com occipital, sutura sagital na região média e nós temos a coronária também. Trouxe essa imagem para você observar as suturas. Então, os fontículos, que os mais simples chamam de fontes, e alguns até chamam de moleiras. Vamos ver o conceito do que são os fontículos e onde eles se localizam, esses pontos, e eles aparecem nessas imagens que eu trouxe para vocês. Que são fontículos? São membranas de tecido fibroso, eles separam os ossos da calvária e representam partes de ossos não ossificados. Então, a gente fala moleira, dá a ideia de ser mole. Por quê? Mole. Porque não ossificou. Certo? Essa é a ideia. Nós temos 6 fontículos. O anterior, que é o futuro local do bregma. Então nós temos aqui, ó, por exemplo, o bregma. Nós temos o posterior, que é o lambda, os fontículos anterolaterais e o posterolaterais. Meus jovens, aqui nós temos um grande fontículo no início, ó, de nossas vidas. É o que a gente chama de moleirinha da criança. Aqui, um dos mais pronunciados. Agora, o que nós vamos ter na nossa aula? Nós vamos ter o estudo de cada osso, com a sua localização, com as suas funções, digamos assim. Quem está nesta região, quem que ele protege, quem que ele acondiciona. Prontos? Preparados? Então, cara, nós vamos ver isso no nosso próximo bloco. Até lá!